Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de trabalho, de aprendizado e que juntos estamos construindo esta educação continuada para melhorarmos quem nós somos neste momento de privação, de pandemia. Estamos no nosso quarto ciclo de aulas. Neste ciclo estamos estudando o preparo para o trabalho, o preparo para o movimento deste relacionamento, né? O relacionamento perfeito, a melhor forma de se trabalhar, né? Na primeira aula definimos o conceito de trabalho, na segunda aula falamos da boa vontade, do movimento, na terceira aula falamos da piedade, da compaixão que precisamos ter para com o próximo no bom relacionamento. Na quarta apresentamos o bom exemplo. Na quinta aula falamos da disciplina, dessa capacidade que temos de nos conter. E hoje vamos para o nosso sexto vídeo, para a nossa sexta aula, e estudaremos a tolerância e a paciência. Essas que são como que o clima daquele navio. Lembra que definimos a força que nos movimenta para crescimento, para evolução, como um navio que se direciona ao norte, né? E cada aula a gente dá uma correlação com a parte do navio, uma parte desse momento, deste ambiente de crescimento e desenvolvimento. E a paciência e a tolerância é como que o clima, né? O clima por trás desse navio. Ele tem que ser um clima ameno, ele tem que ser um clima tranquilo, né? Esse clima é indispensável para que o navio siga para o trecho correto. O clima diferente, um clima ruim, um clima aversivo, como uma tormenta, como chuvas, como angústia, como a ansiedade, que representa um clima turbulento, pode desviar o caminho deste navio. Então, o bom trabalhador, o dar o melhor de nós, o receber o melhor dos outros, está em servir e esperar. Este comportamento de serviço, de quando estamos na frente do outro, nos comportarmos como servidores. É muito interessante isso, porque as pessoas na matéria, elas tentam ganhar grandes posições de sabedoria e de conhecimento para se sentirem superiores. Mas quem tem muita sabedoria, quem é de maior conhecimento, se coloca numa posição de serviço, de serviçal. Está aí um pouco aquela máxima de que Jesus dizia que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Todas as pessoas que vão ganhando grandes graus de sabedoria e de entendimento, elas vão servindo com mais prestatividade, elas vão mais abdicando de seus personalismos e elas vão entendendo essa matemática, porque essa sabedoria ela vai nos dando uma capacidade de entender que todo conhecimento é cíclico, ele é um movimento que vai e que volta, é a ciência do recomeço. Temos amanhã uma nova oportunidade de refazermos tudo o que fizemos hoje melhor. Na semana seguinte, melhor que a semana anterior. No ano seguinte, melhor que no ano anterior. Quando a gente começa a entender esse movimento cíclico do aprendizado e do desenvolvimento, não precisamos ter pressa. Precisamos fazer o melhor em cada momento, né? Entendendo que a mudança de nós mesmos e a mudança dos outros vão gerando um ambiente melhor. E nesse ambiente melhor, aprendemos cada vez mais. Então, com esse processo de desenvolvimento, vamos criando aquela resiliência. A resiliência é a base da tolerância. Quanto mais fortalecidos estivermos em conhecimento, em sabedoria e em sentimento, mais a nossa razão e a nossa inteligência vai estar alimentada desse processo, né, de resiliência, que faz com que, mesmo que soframos pequenas humilhações no dia a dia, essas humilhações, esse sentimento de humilhação não nos contamina e faz com que nós consigamos cada vez mais tolerarmos situações mais adversas, né? Então a gente precisa, para ir adquirindo essa paciência, essa tolerância, de sabedoria, né? A sabedoria é como uma calma operosa, e ela é humilde e ela é confiante. A sabedoria é que vai alimentar a nossa razão para gerar
esse sentimento, esse clima, na realidade, de tolerância e de paciência, né? Então, quando a gente tem essa sabedoria, a gente faz frente à crueldade, a gente faz frente à violência, à ignorância e à insensatez. Esses estímulos se apresentam a gente e o clima não muda, o clima continua sendo igual. Então, as pedras do caminho, os obstáculos que esse barco vai encontrando não mudam o clima. E aí, mantém esse caminho vivo, né? Mantém a viva, né? Aquela chama do amor, né? Que fecunda a terra, né? Aquela chama límpida, aquela fonte límpida que fecunda a terra e que faz com que nós conseguimos melhorar e melhorar o nosso ambiente. Então, a frase que eu gosto, né, de um grande pensador é que suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir, né? Então, isso é a perseverança que cria o bem. E essa perseverança precisa desse clima de paciência, desse clima de tolerância. Nesse estado, a gente abnega de nós mesmos e a gente esquece o mal que existe ao nosso lado, porque o mal não nos penetra. A sabedoria faz com que a gente entenda que o mal do outro provém de insalubridade, provém de uma patologia, provém de uma imaturidade, e a gente entende que no ciclo do desenvolvimento aquela pessoa vai ter a chance dela, ela vai ter a chance de se transformar, né? Ela vai entender que existe um bem maior que comanda o ciclo da vida de todas as pessoas, inclusive de nós mesmos. Então a nossa influência ansiosa pelas situações nossas e do outro é uma influência que não vai ser muito prestativa. Nós precisamos ser cirúrgicos na hora que a gente dá algum estímulo. Então a gente precisa, não é que a gente não vai dar estímulo e vai esperar pacientemente. A paciência não é aquela pessoa que fica passiva, não é essa. É aquela atividade precisa. Eu só coloco os meus estímulos no timing correto. Eu só coloco os meus estímulos no momento exato em que aquilo falar uma diferença. Lembra que a gente conversou sobre a pessoa abrir o coração. E na hora que eu abro o coração, eu planto aquela semente. É preciso muita disciplina, muito entendimento do que foi a aula anterior, para que nós consigamos ter essa paciência e essa tolerância. E aí a gente vai usar muito da nossa inteligência. Essa inteligência, essa sabedoria é que vai apoiar a razão e vai fazer a razão ter a disciplina de se frear, de frear os impulsos, né? E atuar de forma correta na hora exata, né? Então, a paciência, ela não faz com que a gente não haja, ela faz com que a gente haja menos vezes. Por quê? Porque todas as vezes que a gente agir tendo a paciência e a tolerância, nós vamos ser precisos. Nós vamos ser precisos. Nós não vamos precisar falar muitas vezes, porque a gente encontrou um momento exato de falar uma vez. E isso gastará muito menos a energia do nosso amor. Lembra lá do ciclo do amor, que foi o terceiro ciclo, o ciclo anterior, que vocês têm que estudar, para a gente entender que o amor é essa energia que cria, né? E quando estamos num relacionamento, estamos criando essa relação, estamos criando um movimento para ambas as pessoas que estão se relacionando. E esse movimento, ele pode gastar mais amor ou menos amor. Nós temos que ser econômicos do amor. Nós temos que ser econômicos nessa energia. Não é que a gente tem que dar pouco amor às pessoas, a gente tem que dar muito amor, mas a gente tem que dar o amor exato. O exato para que aquela pessoa precise. Senão nós gastamos muito dessa energia em algo, e aí faltará para outras coisas que também precisamos dispor desse amor. Então, quando somos precisos, quando sabemos esperar, é como se a gente esperasse o fruto estar maduro, né? Aquele coração vai se abrindo, e aí plantamos a semente, e aí a árvore vai gerar flores, e depois vai gerar frutos, e quando o fruto está maduro, eu consigo colher aquele fruto. Isso é a precisão do momento certo, da hora certa. Só a paciência faz isso. Então, quando estamos ansiosos, como não toleramos as coisas das pessoas,
a gente não consegue ter essa sensação de que tudo que estamos fazendo está perfeito, né? Quando começamos a ter paciência e tolerância, é muito interessante porque nos nossos relacionamentos começamos a sentir que conseguimos fazer a coisa exata para que aquela pessoa precise. Como vimos em outras aulas, até o silêncio, às vezes, é o melhor estímulo, né? Porque faz com que a pessoa reflita no espelho. Então, para a gente ter paciência, a paciência, ela nos dá 3 coisas que vocês precisam guardar. A primeira coisa é esse clima perfeito, indispensável, para que esperemos o auxílio que providencialmente nos ajuda nas atividades de trabalho. Essa é a primeira coisa. Então, ele cria esse clima exato que faz com que a gente espere a providência, as coisas acontecerem matematicamente, se encaixarem, para daí a gente dar o estímulo. Essa é a primeira coisa que a paciência e que a tolerância dá. A segunda coisa, ela nos dá um refúgio, tá? Enquanto estamos nessa paciência e no trabalho, a gente vai se sentindo confortado. A gente vai se sentindo que não estamos sozinhos, nós vamos nos sentindo que não estamos sozinhos, que tem outras forças que trabalham junto com a gente. E isso dá uma sensação, gente, de esperança muito grande. Porque aquela sensação de solidão que o ser humano nasce com ela, ele nasce com uma sensação de solidão, de insegurança, porque a matéria tira tudo que a gente tem de memória, do espírito, de tudo que existe pro lado de lá. A gente nasce inseguro, é proposital que isso é feito para que passamos essa sensação. Ela é o que faz com que a gente sinta esse refúgio seguro, é essa paciência e essa tolerância. A gente passa a enxergar essas forças que são ocultas, que os olhos não veem, que os ouvidos não escutam. A gente passa a ver essa matemática funcionando, se a gente tiver essa posição de paciência e tolerância. E a terceira coisa interessante é que elas nos colocam em posição de reflexão. Enquanto não estamos falando, enquanto não estamos agindo, enquanto não estamos atuando, estamos pensando, estamos entendendo, estamos, fazendo aquela depuração dos estímulos, melhorando esses estímulos que estão dentro da gente. Então, sem paciência, não há consolidação do progresso. Porque quanto mais paciência, mais a gente reflete, mais a gente desenvolve os pensamentos, e maior progresso a gente faz. Então, trabalhar sem paciência vai ser igual a desequilíbrio. E paciência sem trabalho é igual a ociosidade. E a gente precisa funcionar nesse equilíbrio perfeito do trabalho, do movimento e da paciência, tá? Para criar esse clima maravilhoso. E com as crianças, a gente não tem como ensinar a paciência se não for com exemplo, tá? As crianças você não tem como falar com palavras como tenha paciência, meu filho. Isso é muito difícil. Ela não vai entender. Esse assunto é muito subjetivo, ainda mais num mundo veloz onde ela tem tudo nas mãos. Ela tem que entender que você também tem necessidades, que você também está abdicando das coisas, que você também está tendo paciência. E você precisa, principalmente, ter paciência e tolerância com as dificuldades que ela vai apresentar. Porque uma criança está em construção e ela vai apresentar milhares, centenas, infinitas dificuldades durante o desenvolvimento. E se nós não trabalharmos a paciência em nós mesmos, os nossos filhos serão impacientes e intolerantes. Eles serão reflexos daquilo que nós somos. Então, o exercício da educação, da paciência e da tolerância, ela exige um movimento do adulto de paciência e de tolerância. Vamos refletir, vamos aprender e vamos ensinar os nossos filhos. Até o próximo vídeo.